Olá Piracicaba, olá região, estamos dando início a mais um programa Piracicaba em Destaque. O destaque, a partir de agora, nós vamos estar falando sobre um comunicador nato da cidade de Piracicaba. Uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer na minha infância. Ele era primo em segundo grau meu, e nós convidamos aqui a esposa dele para estar conversando um pouco, para a gente falar um pouco da história do radialista Sérgio Obaoba, que a gente conhecia como Reinivaldo Ferraz, esse era o nome dele. E nós convidamos aqui a Angélica, a esposa do Reinivaldo, para estar conversando com a gente, para a gente falar um pouco da carreira do Reinivaldo, do Sérgio Obaoba. Vamos falar Sérgio Obaoba, porque como foi que ele ficou conhecido, né, Angélica? Sim. É um prazer recebê-la aqui no programa. Obrigada. E vamos falar um pouco sobre ele, né? Você que acabou achando uns áudios antigos aí que estavam perdidos, né? Sim. Fala um pouco como é que você resgatou esse áudio do Reinivaldo, do Sérgio Obaoba. Na verdade foi uma luta achar esses áudios, né? Eu estava procurando por um pedido da minha filha, que ela queria ouvir o pai, que ela não lembrava mais, né? Que ele faleceu, ela tinha quantos anos? Ela ia fazer 3 anos. 3 anos. A mais nova ia fazer 3 anos, era a que menos lembrava do pai. Sim, sim. E há um mês atrás, mais ou menos, ela recebeu a visita da madrinha dela e ela pediu para que ela mora na Europa, faz 15 anos. E ela pediu para que eu visse umas fotos da madrinha. E, por surpresa, esses áudios estavam nos guardados dela. Nem ela lembrava mais. Nem ela lembrava, São nem eu lembrava. Fitas antigas. Os programas do... E eu, ano passado, eu já tinha pedido para todos os radialistas que eu lembrava, para as rádios e para os acervos, e ninguém tinha, e eu estava muito chateada, porque eu acho que ele foi assim um grande comunicador, ele era líder de audiência. E eu estava muito chateada de não ter achado com ninguém, nem uma vinheta dele, nada. É sobre isso que eu ia falar. Para quem não conheceu o Sérgio Obaoba, quer dizer, nos anos 70, 80, né? Que ele acabou falecendo em 86, né? Era o programa líder de audiência em Piracicaba e na região. Realmente fantástico, uma pessoa que estava num crescimento muito grande, Piracicaba, né, Limeira, Campinas. Ele já estava com outros programas em outras cidades também, então? Sim. Ele fazia 3 cidades no mesmo dia. Ao mesmo dia? No mesmo dia. Diário, programa diário então, Piracicaba, Limeira e Campinas. Sim. Olha só. Cada filho que ele tinha, ele arrumava uma cidade para fazer. Como nós temos áudio aqui dele chamando as propagandas, né? Isso. Ele tinha que cuidar das crianças, né? Sim. Mas fala um pouco dessa época, dessa convivência com o Sérgio Obaoba. Ele era uma pessoa muito ativa, né? Muito alegre também. Muito alegre, muito ativa. E sempre procurando inovar. E ele já nasceu com o rádio na veia, né? Sim. Então, os amigos que contam desde a adolescência, você mesmo presenciou ele... Eu já vou dar o meu depoimento daqui a pouquinho. Então, as histórias que eu ouvi a vida inteira, ele com cabo de vassoura, falando, fazendo microfone, e a vida inteira ele querendo ser radialista. Sim. Com 12, 13 anos ele já frequentava a rádio e sendo o sonoplasta, né? Nessa época que eu entro aí, porque nós éramos crianças e nós brincávamos de rádio, de fazer rádio, no quintal da minha casa. Sim. Então ele trazia um gravador dele. Sim. Eu também tinha um gravador que meu pai tinha me dado, e colocava o microfoninho ali, as caixinhas de som para fora. Tinha uma salinha que era o estúdio, né? E fora a caixinha. E ali eu me lembro ele babando no microfone, de tanta vontade de fazer rádio, né? E um belo dia ele falou: César, vamos na rádio Voz Agrícola, que ficava na rua Prudente, Moraes Barros. Isso. E eu me lembro que era numa escada, nós subimos assim, e foi a primeira vez que eu tive contato com o rádio, uma coisa fantástica realmente, a magia do rádio, né? Porque as pessoas criam na cabeça como é que é aquele locutor, como é que é essa pessoa que está falando, né? E vocês crianças ainda, e nós né? crianças, né? Ele era um pouco mais velho que eu, e eu me lembro lá de um locutor com umas fichinhas assim, lendo propaganda, e puxava, jogava fichinha, pegava outra fichinha, né? Hoje é totalmente diferente, tudo digital, né? E eu fui 1, 2, 3, 4 vezes
Daí chegou uma quinta vez, um radialista lá nos expulsou. Falou, sai daqui, molecada, vocês já estão atormentando. E eu parei de ir. E ele continuou, porque ele realmente, era ele que queria ser radialista, né? Eu ainda não tinha despertado para isso. Eu, com o passar dos anos, fui fazer o curso de jornalismo, tudo. Depois é que eu fui acabar fazendo um pouco de rádio e mais televisão, que nós estamos completando 30 anos, né? Mas é isso, viu, Angélica, que eu queria fazer um parênteses aqui, dessa história também, desse conhecimento que a gente tem com ele. Eu conheci quando ele era Reinivaldo ainda, né? Reinivaldo. Ele não era radialista ainda? Ele era radialista já. Já era? Já era radialista. Vocês se conheceram aonde? Eu conheci dando informação para ele. Eu trabalhava na Telefônica, na Telesp na época. E eu atendi ele na Informações, dando uma informação para ele. Naquela época a Telesp ainda atendia as pessoas, né? Hoje é tudo computador. Né? Não, eu era por telefone. E ele queria saber meu nome, a gente não podia, por causa de sigilo, né? Sei. E daí ele me deu o telefone dele e eu marquei na mão. Ele falou assim, já que você não pode dar seu nome, eu dou o meu telefone e você me liga depois. Mas você já sabia que era o radialista ou não ainda? Eu não sabia. Daí eu falei para minha amiga do lado, eu falei assim, olha o cara que louco, ele me deu o telefone e o nome dele. Aí ela falou assim, nossa, é o Reinivaldo da rádio, é meu amigo, vou aprontar você para ele. Sei. E ali começou. E a Lana Costa. Costa. É minha amiga. Ela me aprontou para ele mesmo. Muito bom. Agora, Angélica, nós vamos entrar na parte triste agora, né? Nós estamos aqui com uma manchete. Não tem como não, né? Do Diário de 1988. Né? Isso. Descoberto o assassino do radialista Sérgio Obaoba. Isso. 1988, onde o índio, que foi a pessoa que, segundo a polícia, né? Foi ele que assassinou o Reinivaldo em frente à rádio. Em que dia foi? Em que horário foi? Fala um pouquinho desse dia fatídico. 3 de julho de 1986. E foi 7h30 da manhã, mais ou menos. Estava entrando na rádio, então. Ele estava entrando na rádio. Foi um dia depois do Chitãozinho e Chororó ter vindo para Piracicaba. E ele foi abrir a rádio, né? Ele tinha chegado, acho que um pouco mais tarde na rádio. E ele foi pego de surpresa, né? Ele levou 3 tiros e não aguentou. E demorou quase 2 anos para descobrirem que foi esse tal de índio. E depois de 1 ano que esse tal de índio faleceu também, né? E foi uma repercussão nacional isso, né? A morte do Sérgio Obaoba, do Reinivaldo, né? Foi, porque o Fantástico também noticiou, veio cobrir... Fizeram até a reconstituição da morte, do assassinato. Fizeram. Então até tive que proteger meus filhos na época. E a gente não sabia o que tinha acontecido. Então foi uma situação bem complicada na época para mim. Eu imagino, filhos. Você com quantos anos? Eu tinha 26 anos. 26 anos e 3 filhos pequenos, com o marido morto. Sim. Infelizmente. E sem saber o que tinha acontecido, o que tinha acontecido. Porque versões a gente tinha... Até hoje tem um monte, né? Sim. E essa versão... Você até comentou aqui em off, aqui, mais de 50 histórias, né, a respeito da morte dele, é isso mesmo? Sim. Cada um vem e conta uma história. Cada um vem e conta uma história até hoje. Sim. Hoje vem alguém contar uma história diferente. Aqui no jornal, dizendo que foi realmente descoberto o assassino, né? Que é o tal de índio. Isso. Esse índio, ele ficava na praça José Bonifácio, ali com ervas, eu me lembro disso, né? E anunciava com o Sérgio Obaoba. Ele anunciava, ele fazia propaganda lá. Conta pra gente. Ele fazia propaganda lá e, de repente, teve uma propaganda enganosa, na verdade, né? Sim. Que teve um amigo que falou que tinha 2 filhos surdo-mudos e esse tal de índio falou que ia curar esses 2 filhos que tinham nascido sem tímpano. Poxa vida. E ele queria a casa desse meu amigo em troca. Com essas ervas. E daí viu que realmente era Sérgio viu que era pediu charlatão. Tirou a propaganda do ar, entrou em contato com os jornais, né? E
Daí barrou toda a propaganda e dele. fez uma denúncia também. Fez. Fez uma denúncia. Sim. Falando que, para Fez não uma acreditar denúncia nele... na rádio, falou mal dele, né? Sei. Falou a realidade, né? Sim. Porque a gente se sentiu ofendidos com isso, né? Não era normal uma pessoa fazer isso. E pode ter sido isso. Agora, quem que ia imaginar que ia chegar nessa... Essa é uma das versões. Você acredita que possa ser algo diferente dessa versão? Olha, tem tantas versões. Mas para você, o que você... Para mim, eu acho que... Depois de 37 anos, né? Eu acho que, para mim, essa é uma história que tem que parar aí. Porque eu tinha que contar uma história para os meus filhos, para a gente continuar. Certo. Então, eu tinha que ter uma história. Essa foi a história que você comprou. Essa foi a história que Você fala, essa tudo bem, e vai encerrou. ser essa história e não vai adiantar eu ter outra história. Tá. Então, é essa história que a polícia contou para mim. Oficial é essa. É essa história que eu vou contar para os meus filhos, para a gente continuar. Sim. Porque não tenho... não tenho como eu mudar isso daí. Porque meu marido não ia voltar e eu tinha que cuidar dos meus filhos. Mas no seu íntimo, você acredita que foi isso? Eu acho que de tantas vezes que eu contei, eu acho que sim. Tá, virou uma verdade. Virou uma verdade. Virou uma verdade. Virou, porque tantas outras coisas que possivelmente fossem... Na época, até você foi acusada, é isso? Fui. Levantaram ali? Fui. Comenta como é que foi isso, Angélica. Eu tive um advogado de defesa... que eu não estava na cidade, né? Quando ele faleceu, eu estava em Bauru, acompanhando minha filha, que tem lábio leporino, e ela tinha que fazer uma revisão de cirurgia, e eu estava acompanhando ela. Então, seria um álibi perfeito que eu não estava na cidade. Entendi. Aí levantaram suspeita, Levantaram a suspeita, e eu fui investigada também, não acusada. Entendi. Eu fui investigada. Então, foi muito complicado também na época, né? Eu imagino. Porque... Você é uma criança, praticamente com 26 anos. Eu tinha 26, quase 27. Hoje a gente chama de criança quem tem 26. Né? Eu que já estou um pouquinho mais aí de idade. Então, né? Mas não foi fácil, não, porque eu também não estava entendendo nada daquele momento. Então, tinham eu imagino. matado meu marido e eu sendo acusada, né? Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo nessa história toda? Sei. Mas é muito complicado. Mas estamos vendo fotos aqui, Angélica. Vamos falar aqui, o Renivaldo, Sérgio Baoba. Essas foram umas últimas fotos que ele tirou. Aqui com o público, ele se apresentava em circo também, né? Sim. Para complementar a renda da rádio, né? A renda aí para sustentar cada filho família. Que ele tinha lá. Eram 3 filhos. Aqui é um tio dele, é isso? Aí é um tio dele, Lupércio. Lupércio Ferraz. É delegado? Você falou que ele era delegado, ele também faleceu. E ele entrou no caso na época ou não? Não entrou. Aqui nós estamos daí vendo o pai dele. O Renivaldo com o pai, isso. Que também teve um fim triste, né? O pai dele também foi assassinado em frente à casa, né? Em frente à casa dele, com 42 anos. Poxa vida. E ele com 27 depois. Ele com 27 depois. Aqui na rádio, dentro do estúdio, né? Esta semana ele completaria 65. 65 anos. Dia 27 agora. 27 de agosto. De julho. Então, completaria, né? Dia 27 de julho. Estaria hoje com 65 anos, então. Aqui as crianças, né? Todos pequenininhos aí. No colo do Renivaldo. E aqui uma foto interessante também, a parte política, né? Uma cobertura aqui. O ex-prefeito Adilson Maluf de chapéu e Mugão Sleiman, né, vereador na época, aí, sendo entrevistado pelo Sérgio Baoba, né? Eu acho que ele entraria pela política também, viu? Né? Pelo jeito, né? Também uma das... E a carreira dele, você acha que ele poderia estar numa televisão, poderia ter feito uma carreira maior? O que você imagina, Angélica? Ele já estava de olho na TV, ele já estaria fazendo... ele tinha feito um teste para o Bolinha, para o programa do Bolinha, né? Então, estava em negociação para fazer o teste. Então, provavelmente, a gente iria de Campinas para São Paulo. Para São Paulo. E a vida teria sido outra, né? Provavelmente. Infelizmente. A gente não sabe, né? Sabe. Mas eu me recordo aqui, realmente, do sucesso dele.
Nesse período, em 86, eu trabalhava no Jornal de Piracicaba, na área comercial. Sim. E eu me lembro um dia, acho que uma semana ou 2 semanas antes do assassinato dele, eu falei, eu vou parar aqui em frente à rádio hoje, vou cumprimentar o Renivaldo, que faz muitos anos que eu não vejo, desde a minha infância, da adolescência, né? E vou cumprimentá-lo. E fui muito bem recebido por ele lá na Rádio Alvorada daí, né? Rádio Alvorada, relembramos os bons tempos, parece que foi uma despedida, né? E ele falou, César, aqui nós somos tudo artista. A velhinha liga, a gente chora junto com a velhinha chora lá no... Então, se divertiu muito com as informações, né? Foi muito interessante. Mas tinha umas peculiaridades assim, porque quando ia começar um programa novo, eu ajudava ele, por exemplo, escrevia carta no programa para incentivar as pessoas a fazerem. Também. Então você fazia algumas cartinhas ali? Fazia. Né? Daí ele não falava para mim as respostas das cartas, né? Porque ele tinha ciúme. Então, as simpatias, né, que ele fazia na rádio também. Às vezes, era um programa bem popular, né? Era. Bem popular. Simpatia, que mais? Simpatia que ele fazia, por exemplo, ele roncava à noite, então tinha simpatia de ronco, então às vezes eu ligava lá para pedir simpatia para marido que roncava, então virava, e eu mesma fazia simpatia em casa e virava piada lá em casa depois. Mas vamos pegar esse lado mais assim, família agora, Angélica. Sim. Como foi com essas crianças, né? 3 crianças, na idade, na época, você falou a mais nova com 3. A mais nova fez 3 anos na missa de 7º dia dele. 7º dia. Depois tinha um menino com 5 anos, o Renivaldo Júnior. Tem o nome dele. E tem a Luciana, que fez 6 anos, ela ia fazer 7 em outubro. Como é que foi daí trabalhar a cabeça dessas crianças, né? Com a falta do pai, depois na adolescência, tudo isso aí, como é que foi? Foi um trabalho em equipe, na verdade, porque eu tive muito apoio da família dele, né? A minha sogra, como ela já tinha perdido o marido também. Dona Zenaide, ela foi assim, meu braço direito, a família do meu marido e as minhas irmãs também, sabe? Eu tive muito apoio familiar. Muito mesmo, eu não posso negar. E também o meu trabalho, né? Eu acho que ajudou bastante também, porque as minhas amigas de trabalho, sempre uma família, né? Sim. Porque a gente nunca está inteira, né? São vários apoios, São. Né? Então, o tempo foi passando, hoje estão aí com 40, 30 e poucos anos os filhos. Sim, a Luciana já Deus, vai fazer 44. 44. O Júnior tem 42, a Vivi tem 40. E eu tenho um 4º filho que tem 29 anos. O mais novo 29, que não é filho do Renivaldo. Certo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a voz do Renivaldo, relembrar um pouco o tempo de rádio, realmente, que fez muito sucesso aqui em Piracicaba nos anos 80 e também 70. Oba aí no ar. Isso vai ser com muito orgulho. Vamos soltar esse trechinho. Minhas amigas, meus amigos, bom dia do Sérgio Oba-Oba, mas bom dia mesmo, bom dia com muita amizade, que a fé, que a esperança, que otimismo, que alegria, tome conta do seu coração, vamos cantar com Oba-Oba, vamos? Quando é de manhãzinha, estou com o rádio ligado, todo mundo cantando. Minhas amigas e meus amigos, a música, o sucesso não para. Aqui na Alvorada, Rádio do Povo, a música do ouvinte. Vamos agora chamando a 15ª posição na Parada do Ouvinte. Realmente para mim, Angélica, foi muito emocionante, até me arrepia, de ter a oportunidade de colocar o Renivaldo, o Sérgio Oba-Oba no ar de novo, né? Sim. Através da TV, mas está no ar. Então, mais uma vez, 37 anos depois, com muito orgulho, nós apresentamos aí o Renivaldo de novo à população de Piracicaba, à população da região e também ao público da internet, que hoje nós temos aí mais de 30 mil seguidores no Facebook, que se não conheceram, passaram a conhecer o Sérgio Oba-Oba. Gostaria do seu recadinho final aí. Para Piracicaba, para o público que conheceu o Renivaldo, para os amigos, né? Bom, eu gostaria que quem não conheceu
que o conheça um pouquinho, né? Que eu acho que é importante a memória do povo, né? Nessa era de tecnologia que agora é tão farta, e eu lutei para que isso viesse à tona, e agora eu ter essa possibilidade de mostrar aqui com você, para vocês e para os meus filhos, principalmente, né? Sim. Que a memória do pai ainda está viva, né? Com certeza. E eu acho que isso é tão importante, eu acho que não deixar morrer as coisas que fizeram diferença na vida das pessoas. Com certeza. E eu acho que ele fez a diferença na vida de muita gente. E hoje eu estou só viva aqui porque eu tive apoio de muita gente que rezou quando ele faleceu, de muita gente que me apoiou quando ele faleceu. E eu acho que isso daqui eu tenho que agradecer a esse povo que fez isso por mim, pela minha família, que eu acho que não tive oportunidade de fazer antes, eu estou fazendo agora. Muito bom, É muito isso. bom. Nós vamos encerrar aqui, parece que tem um trecho de uma oração, Tem. que ele fez uma oração. Sim, sim. Então vamos encerrar essa entrevista, uma foto dele, com as fotos aqui, Tá. com o Renivaldo, com o Sérgio Obaoba fazendo a oração, tá bom? Sim. Depois voltamos com mais informações aqui no Piracicaba em Destaque. Meus amigos, o programa Sérgio Obaoba, que é de amor, que é de alegria, que é de entretenimento, que é de fofoca, que é de notícia, que é de hora certa, é o programa da corrente do pensamento positivo. Vamos formando aqui, gente, a maior corrente de fé, de esperança e de amor. Todas as religiões, todos os credos, todas as crenças. Estamos sempre rezando as pessoas de idade, estamos sempre pedindo saúde, proteção às nossas crianças, vamos pedindo mais amor, vamos pedindo menos ódio entre os homens, vamos pedindo mais segurança, vamos pedindo a bênção de Deus para tudo isso que a gente está recebendo. Vamos pedindo aquele que pode mais um pouco, que nunca se esqueça de repartir com aquele que não tem nada. Nesta hora de almoço, quando a família muitas vezes está almoçando e o radinho está ligado, não precisa parar de almoçar não, mas mentalize a sua graça, faça o seu pedido a Deus. O meu amigo que está com o radinho no serviço, meu muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Minhas amigas e meus amigos, segura na mão de Deus e vai. Para Deus não existe nada impossível. Para nosso Senhor Jesus Cristo não existe nada impossível. E nesse encontro de todas as religiões, vamos rezando o Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos ensinou. É a intenção de todas as pessoas que aqui telefonaram e de todas as cartas que chegaram para a corrente do pensamento positivo. Você pode escrever Rádio Alvorada, Alfério José Caetano, 1039. E a sua carta automaticamente vai para o altar aqui na rádio. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino.